Uma em cada 10 meninas no mundo sofre abusos sexuais. É o que aponta uma pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Criança sobre violência contra crianças ao redor do mundo. Esse é o primeiro estudo sobre o tema. Aproximadamente 120 milhões de meninas no mundo já foram estupradas ou vítimas de abusos sexuais antes de completar 20 anos. A pesquisa mostra que a violência contra as crianças está presente em todos os países e acontece em diferentes culturas, etnias e classes sociais. O estudo chamado Escondido à Vista aponta também que 1/5 das vítimas de assassinatos é formado por crianças e adolescentes com menos de 20 anos. E essa também é a principal causa de morte em crianças e jovens entre 10 e 19 anos nos países da América Latina, incluindo o Brasil. Outro tipo de abuso é o bullying, que atinge 1 em cada 3 adolescentes de 13 a 15 anos. Ainda na mesma faixa etária, 1 em cada 3 sofre perseguição. No Brasil, várias leis buscam a proteção dos menores. Recentemente foi aprovada a chamada Lei da Palmada, rebatizada de Lei Menino Bernardo, em homenagem a Bernardo Boldrini, morto no Rio Grande do Sul com uma injeção letal. Ela estabelece o direito de crianças e adolescentes serem educados sem castigos físicos. O Estatuto da Criança e do Adolescente também foi uma conquista nos direitos aos menores. O estudo mostra ainda que a violência sexual contra crianças e adolescentes pode, a longo prazo, causar sérios danos ao desenvolvimento físico, psicológico e social das vítimas. Pode ainda gerar comportamentos autodestrutivos, como bulimia, anorexia, pânico e pesadelos. O estudo ainda faz recomendações de políticas públicas e ações de enfrentamento que devem ser seguidos pelos países que fazem parte da pesquisa. E ressalta ainda que o combate à violência é um dever de todos: família, sociedade e Estado. No Brasil, apesar de uma queda de 15% nas denúncias de abuso contra crianças e adolescentes entre os anos de 2012 e 2013, ainda registra uma média de 87 queixas desse tipo por dia. É preciso que haja, além da mudança no sistema jurídico desses países, todas essas regiões, que haja uma capacidade do Poder Executivo de implementar a legislação, de fazer com que as penalidades contra aqueles que cometem abuso e violência contra as crianças sejam mais rigorosas e, ao longo do tempo, as novas gerações possam ter uma visão mais fraterna, mais harmônica na relação entre gêneros. E para falar mais sobre esse assunto aqui no estúdio, eu recebo agora o Dr. Herbert Alencar Cunha, que é presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB aqui do Distrito Federal. Boa tarde, obrigado pela participação conosco. Boa tarde, um prazer estar aqui presente. Agora, nós vimos na reportagem, infelizmente, dados alarmantes que com certeza chamou a atenção de todos. Agora, eu queria que o senhor que atua na área, né, o que mais chamou a atenção nessa pesquisa? O que chamou vamos dizer assim, verdade, seria a questão entendeu, racial, né? A questão racial, que é uma questão, entendeu, gritante, né? Tendo em vista que esses dados de a cada 3 crianças negras sofrem mais, entendeu, violência do que crianças brancas. Então, na realidade, isso aí, entendeu, denota que falta políticas públicas que resolva isso, né? Que proteja, né, a criança nesse grau, entendeu, de risco. E essa falta de políticas públicas, a gente pode arriscar aqui que seria, por exemplo, uma das causas, né, para esse dado tão chocante? Bem, o Brasil, ele tem, na realidade, entendeu, avançado nesse tema, mas ainda é uma situação ainda crítica, né? O que nós temos que fazer, na verdade, é ter uma política pública mais efetiva no cumprimento do ECA, né? Em buscar responsabilizar aquelas pessoas que cometem esse tipo de crime e abusos, né? De um modo, entendeu, geral, né? Então, o que falta, na realidade, é a efetividade do ECA, né? Que o ECA é uma norma que realmente traz uma proteção integral, né? E que nós só temos visto aí a aplicabilidade apenas nas questões de atos infracionais, né? E naquilo que assegura o direito que a criança tem, o adolescente, ainda não. Isso nós estamos vivendo aí num processo ainda muito lento em relação a isso. Ou seja, o ECA hoje ele é aplicado de forma mais punitiva, com medidas socioeducativas que nós vimos muito, mas e a proteção? Perfeitamente, é exatamente isso. Nós não temos ainda um avanço, né, de políticas públicas que tragam uma proteção integral a todos os estados, entendeu, municípios, né? E o Brasil é um país enorme, então realmente existe, né, uma dificuldade muito grande em relação a isso, né? Eu acredito que
tratar essa norma com mais eficácia seria uma forma de impedir esse avanço. O ECA, ele completa 20 anos, né, que já está em vigor. Agora temos também outras políticas no ordenamento jurídico que garantem a proteção à criança e ao adolescente? Sim, o próprio Código, entendeu, Penal, né, o Código Penal, o Código de Processo Penal e a nossa Constituição assegura esse, entendeu, direito. Agora, o senhor falava também no trabalho de parceria entre o Estado, as leis que já existem e a família também, isso é importante? É importante, por quê? Porque nós temos hoje políticas voltadas para proteção da criança e não temos políticas voltadas para proteção da família, que é, na realidade, um instrumento de educação, né? Que você educar o seu filho no seu meio, entendeu, familiar, ele é muito mais, ele traria um resultado melhor até do que essa criança estar aí alheia ao próprio contexto, entendeu, social dela. Agora, o que o senhor atribui o dado aqui? 1/5 das vítimas de homicídio são crianças ou adolescentes. Alarmante esse envolvimento de crianças com a criminalidade, né? O envolvimento se dá devido à própria proteção que o Estatuto da Criança e Adolescente traz a essa entendeu, criança, e também pelo envolvimento do tráfico, entendeu, de drogas. O tráfico de drogas é que responde exatamente por isso. Eu acredito que se nós tivermos um trabalho, né, voltado para combater o tráfico de drogas e impedir o envolvimento desta criança, né, nesse nicho, eu acredito que aí a gente vai ter uma redução, né, nesses dados. Ainda falando rapidinho sobre os dados, 1 em cada 10 meninas no mundo sofre abuso sexual. Essa é uma realidade, infelizmente, como eu dizia há pouco, que acontece dentro de casa, muitas vezes. Exatamente. Violência por parte de integrantes da família. Exatamente. Esses números, eles são, entendeu, crescentes, e são crescentes não só no interior do país, né? Nos grandes centros também, inclusive Brasília, né? Nós temos alguns dados de que isso tem sido a cada ano tem se tido números aí alarmantes, né? E aí nós estamos, na realidade, trabalhando para que possamos divulgar as normas que protegem, né, a criança como um todo, desde o seu contexto social, entendeu, familiar, né, para que ela própria tenha esses dados, ela própria tenha essas informações, né, para que ela possa aí, entendeu, recorrer às normas, né, e é isso que a gente tem feito. Um trabalho árduo, então, para reverter esse quadro, né, doutor Herbert? Perfeito. Obrigada pela participação conosco. Até a próxima. Eu agradeço. Até a próxima.